que um dos temas que balançaram demais as redes sociais e as redações dos jornais nessa semana foi a privatização da Sabesp. Vamos lá, tem muita gente confusa com essa história por conta de várias informações pouquíssimo explicadas, então a nossa função aqui é ajudá-los nesse sentido. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a Sabesp já tinha acionistas privados desde 1997. Você que é muito jovem, militante, talvez nunca tenha ouvido a expressão que eu vou dizer agora, mas eu tenho certeza que se você for millennial pra cima, quando eu falo privataria tucana, não vem aquele gostinho de gelatina colorida? Aquele sonzinho de Britney Spears aqui na memória? Certamente você ouvia falar disso que nos churrascos, enquanto as crianças dançavam boquinha da garrafa com roupa de odalisco de índio. Indígenas. Na época era índio, ainda podia. É isso. E não era nem roupa de índio, era de vestir. Só o cocá. Isso. Tá, esses anos 90 maravilhosos passaram. Desde então, a Sabesp já tinha parte ali privatizada, mas como eu dizia, a Sabesp começou essa privatização na década de 90, quando um outro tanto de empresas também iniciou esse processo. FHC apanhou horrores. Muito. Aquela coisa Tem toda, livro, né? privataria tucana. Exatamente. Aí, naquela época, gente, cerca de 25 da Sabesp foi negociada na Bolsa. Em 2002, para atrair investidores estrangeiros, a Sabesp começou a ser negociada também aonde? Em Nova York. Até esta semana, o governo tinha 50,3% das ações da companhia, governo de São Paulo, certo? Certo. Enquanto que os outros 49,7% estavam com a iniciativa privada, quase meio a meio. Então o governo já não era dono da Sabesp toda, né, Isso, Gabriel? primeira coisa importante que você tem que ter em mente. Já era uma empresa de capital misto. E o governo não vendeu tudo que ele tinha de ações da Sabesp. O estado de São Paulo ainda é dono de 18,3% da companhia. Os outros 32% restantes foram divididos entre a Equatorial, uma empresa, e investidores privados, pessoas como eu e você, ou fundos. Eu já falo mais da Equatorial, mas antes disso, tem outros detalhes bem importantes. Vamos rodar para ver como ficou, então, a composição nova da Sabesp. Isso é importante você saber para não ficar brigando com as pessoas a troco de nada. Isso. 17 destes 32%, e eu juro que eu não estou aqui fazendo piada com a Dilma, 35% de 12%, de 14% dá 2%, não é isso. Mas 17 destes 32% foram ofertados no início desse mês ao público em geral. Diante das especulações sobre a privatização, o público pagou até R$ 81,67 por ação da empresa. Bem valorizada. Ocorre que, e aí começa a polêmica, uma semana antes disso, o governo acertou a venda dos outros 15% das ações para a Equatorial Energia por 6,9 bilhões de reais, o que dá 67 por ação. É um desconto aí de quase 20% em relação ao preço beneficiando público. a empresa privada. Essa era a primeira questão, né? Será que tem? Mas tem uma explicação ou é maracutaia Não, mesmo? tem uma explicação, tem uma explicação. Torcedora, calma. Eu sei que o governo, você não gosta dele, mas calma. O governo explicou as razões pelas quais isso aconteceu dessa forma. Antes da oferta pública ir ao mercado, o governo definiu que o preço mínimo de venda das suas ações era de R$ 63,56. Portanto, abaixo dos 67 pagos pela Equatorial. Sim. Tudo certo. Tudo certo. Tá tudo dentro do jogo. Até lá. Essa definição foi feita numa reunião dos conselheiros, uma reunião fechada, e essa definição era a condição para a oferta pública continuar. A Equatorial, que foi a única empresa a fazer uma oferta acima desse valor mínimo para comprar a totalidade dos 15%, levou a fatia e, junto com ela, o controle da empresa. Né? Porque esses 15% é uma coisa específica, né? É uma coisa específica justamente porque o governador Tarcísio de Freitas estava dizendo, né? Esse é o objetivo central do processo, não era arrecadar dinheiro, apesar do governo ter embolsado 14 bilhões de reais, que é uma grana federal, né? Mas o principal objetivo era encontrar um investidor de referência, disposto a garantir a universalização do serviço de água e esgoto no estado de São Paulo até 2029. Então,
o valor em si Não, era peraí, secundário. Desculpa. Talvez eu tenha me perdido. A Equatorial só vai ser dona até 2029? Não, a Equatorial, Tem ela até- tem 15% de Ah. ações da Sabesp e para comprar esses 15%, ela foi condicionada a garantir a universalização do serviço no estado de São Paulo até o fim de 2029, inclusive 5 anos aí pra... e para garantir essa questão, o governo inclusive colocou uma cláusula de lock-up que a Equatorial não pode vender as ações que ela comprou da Sabesp até esse prazo aí de 2029. Ou seja, você tem que ficar entubando Aham. isso aí e universalizar o Serviço. saneamento básico. Exatamente. Essa é uma meta bem ousada, Horror. mas a Equatorial concordou em investir 68 bilhões de reais para que isso ocorra. E ela está proibida, como eu contei, de vender as suas ações antes de dezembro de 2029. Só que comecei a escrever isso, Equatorial, eu me lembrei, Cecília conhece bem Equatorial, né, Cecília? Conhecemos Equatorial, já falamos muito de Equatorial, porque, para quem não se lembra, antes mesmo das chuvas de maio, que devastaram quase que completamente o Rio Grande do Sul, em janeiro desse ano, os gaúchos enfrentaram coisa de 2 semanas sem luz, depois de um temporal no dia 16. a gente até falou do oxigênio da mãe da É amiga do bebê. verdade, É verdade. isso aí. E quem é responsável pelo fornecimento de energia lá no estado? A Equatorial. Não me diga. A gente, inclusive, falou sobre esse assunto com o governador Eduardo Leite no Rivotalk. Você pode assistir lá. Inclusive, sobre a possibilidade de tomar de volta a concessão de Sim. energia da Equatorial. E daí que vem o detalhe. Muita gente vem apontando que a empresa é de energia. Ela só tem uma experiência com o setor de água e esgoto, que é onde, mais uma vez, no Amapá, citado aqui nesse programa. isso. Não é desdém, mais uma vez, com o Amapá, tá, gente? Só que lá, no Amapá, a Equatorial atende água e esgoto de 800 mil pessoas. É a população de Pombos no centro de É São o Copan. Paulo. É isso. Né? A Sabesp atende hoje quase 30 milhões de paulistas. E tem mais. Sabe quem a Equatorial tem como um dos seus acionistas? Quem? O Grupo Opportunity. Não te diz nada? Quem é o dono do Grupo Opportunity? Daniel Dantas. Lembra? Ah, Operação Satyagraha. Lembra? Quando eu falo isso, não vem aquele gostinho da gelatina colorida de Retrogosto. novo? Não vem aqui. Ou talvez o quê? Uma paleta mexicana, que é mais anos Porque 2000. o Satyagraha foi em É. 2005, começou em 2005. Mais uma paleta. Como diz o Gabriel, esse Brasil é um fantástico dia da marmota. As coisas voltam, É né? eterno, é eterno. As pessoas não vão embora. E aí vem os delírios, né? Por exemplo, nas redes sociais, teve uma galera, o que é muito doido de tentar entender, teve uma galera que é de direita, mas que não gostou da privatização, Por quê? dizendo que o governo do estado só precisou privatizar porque o PT não investiu em saneamento básico. Tá, entendi tudo. Não. Tá. Vamos lembrar Foi, do vamos Tarcísio voltar, quase né, à espancando o realidade. negócio lá, pá, com a É marreta, isso. porque ele quer privatizar Martelinho, tudo, aquelas né? coisas. É isso. Outra curiosidade muito interessante sobre esse assunto é que foi a maior operação da Bolsa no ano Caramba. e Opa! tende a se consolidar nessa posição. E aí, agora é a resposta do governador Tarcísio para os críticos sobre a questão da diferença de valor entre o que o público em geral pagou pelas ações da Sabesp e o que a Equatorial pagou. O Tarcísio argumenta que, apesar de ser menos do que o preço de tela do dia em que foi fechado o acordo, esses R$ 67 eles superam muito o esperado no começo do processo de Que privatização. era de 63 por ação. Não. Isso era o Mais? mínimo. Ah, Mas era o quando mínimo. começa, lá no início de 2023, no início Ah. do governo dele, eles planejavam vender... não. A ação estava custando 45. Nossa, gente. Então, assim, Gente, Não, o caixa do governo de São Paulo agradece muito. E agradece. assim, Foi Gabi muito. Priante, nossa querida assinante Rivo de Ouro, vocês notaram, a Gabi estava esperando esse momento, que Gabriel deu uma leve defesa no governo do PT? Eu fiz. mas Quando viu ele- que foi rápido pra ele não se queimar? Foi E rápido. bem discreto. Que é né? Porque ele tá dizendo que a galera de direita tá dizendo que não podia privatizar porque o governo PT não investiu. Confusão, Não faz, né? não faz sentido. Não Nem faz
governo do PT nós tivemos no estado? Exatamente. O último governo do PT foi Haddad. Prefeitura, não era nem E governo. nem mexia com saneamento. É isso, confusão Ai, mental gente. dessa gente. Uma Na verdade, não é viagem, que o né? Gabriel tá defendendo o PT, mas É o ele bom tá dizendo senso. que o PT não tem culpa disso, no caso. É isso. Mas é impressionante, né? Igual a gente tava falando aqui. Tá falando de Olimpíadas e aí do nada. Não, o dia tá mais quente. Quem mandou votar no PT? As pessoas são As loucas. pessoas conseguem Pessoas são criar as loucas. coisas do nada. Elas estão completamente loucas. Vamos prestar mais atenção no Rivonews, que vocês conseguem pensar um pouquinho melhor sobre os assuntos. Até porque a